Se eu tiver um green card, não morar nos Estados Unidos, eu posso ter meu status de residente revogado? Se você tiver um green card e não morar nos Estados Unidos, você pode sim ter o seu status de residente permanente revogado. Claro, isso não é feito de uma maneira super simples. Na maioria das vezes, isso é feito por considerar que você abandonou a sua residência permanente. Tem um tempo, alguma coisa assim? Ou... Não, o pessoal fala de um mito dos 180 dias, né? É um mito dos 180 dias. Nossa, é tudo 180 dias. Não, exatamente. Tudo bem que os 180 dias é um número mágico para a imigração mesmo. Eles amam esses 180 dias. Mas isso é um mito, tá? De que se você ficar 180 dias fora do país, você corre risco de perder o green card. Não é verdade. O que acontece? Se você ficar 180 dias fora do país, quando você entrar, e isso aconteceu, sempre acontece, né? Tanto com o cidadão americano, quanto com o green card holder, sempre. Voltei da Europa agora. O que aconteceu? O oficial virou e falou, para onde você foi? Aí eu falei que eu tinha ido e tal. Quanto tempo você ficou lá? Aí eu falei 20 dias, 21 dias. Aí ela perguntou se eu tinha alguma coisa a declarar, se eu tava trazendo alguma comida. Eles amam isso. Eu acho que assim, eles têm uma fissura. Eu falei, gente, eu acho que eu tenho um cara, tipo, que eu tô trazendo comida. Porque toda vez ele, mas você não tá trazendo nada? Não. Nem caipirinha? Eu não. Toda vez. Eu falo, não, no máximo eu trago um chocolatinho com pinhão. Aí eu falei, meu foi lá em Confins, que o cara, tem comida? Eu falei, não. Bebida? Nada? Eu falei, não. Queijo, cachaça. Falei, cara, o aeroporto de Minas Gerais é diferenciado, né? Não, Pão de queijo, todas as vezes, eu acho que não tem uma entrada. E é engraçado que mesmo quando eu era estudante, eles me perguntavam isso. Todas as vezes eles me perguntam. Né? Veja. Não, aí eu fico pensando, eu falei, gente, eu nunca tive problema com comida aqui. Gosta de comida. Mas todas as vezes eles me perguntam. Eles falam assim, você está trazendo comida ou alguma coisa? Aí dessa vez eu falei, estou trazendo chocolate Lindt. Fora isso, não. Aí ela falou, mais alguma coisa a declarar? Não pediu nenhum chocolate para te deixar passar. Ela falou, mais alguma coisa a declarar? Aí eu fiquei assim, não que eu saiba, né? Porque também existe alfândega nos Estados Unidos, tá, pessoal? Caso você seja residente permanente ou cidadão americano e você saia do país, você tem um limite de $800 por pessoa para compras no exterior. Fora isso, você tem que pagar... Se eu for para o Brasil voltar, por exemplo, tem que ser... Você tem um limite de $800 de compra lá no Brasil para o seu uso pessoal. Se você usar mais de $800, aí você tem o que eles chamam de duty tax, que é justamente é como se fosse um imposto alfandegário. Então você tem que pagar o duty tax, e aí vai ser sujeito a duty tax, cada item depende ali, tem uma cota específica. Grande maioria das vezes é 4% de duty tax, então é muito pouco. Por isso, eu recomendo fortemente, declare, não queira perder seu green card, ter problemas com o CBP, só porque você deixou de declarar algum bem que você tenha comprado que tenha excedido o limite de $800. Nossa, eu não sabia. Voltemos aos 180 dias do green card. Vamos lá. Quando você entrar, como eu falei, o oficial vai virar para você e vai falar, onde você estava? Eu estava em tal lugar. Quanto tempo você passou lá? Eu passei 190 dias lá. Naturalmente, o oficial vai falar, o que você estava fazendo? É instantânea a pergunta dele. Porque ela perguntou para mim, perguntando de 20 dias. Eu falei, foi uma viagem de férias, prazer e tal, não sei o quê. E ela falou, tudo bem. Mas, naturalmente, ela vai perguntar o que você estava fazendo. Por que você ficou tanto tempo? Mas mesmo quando eu fico 20, ele já pergunta, eu falo para o Brasil, quantos dias? 20? Você fez o quê? Eu fui visitar minha família? Exato. Várias coisas que ele sempre tá com tempo. Olha aqui as fotos. Olha que Instagram. Eles sempre perguntam, normal. Mas aí, se você ficar os 190 dias, tem alguma chance de mesmo assim ele te deixar passar? Ele fala, eu tive um problema, minha mãe adoeceu, eu acompanhei ela no tratamento e tal. Sim, totalmente. Existe uma grande chance dele falar assim, tudo bem, não, sem problema, ok. Eu acredito muito mais numa salinha da vida. Então, vai te mandar pra salinha, no mínimo. E aí eles vão entender o que você estava fazendo lá e tudo mais. E aí, depois de entender o que você estava fazendo lá, eles provavelmente vão te deixar entrar nos Estados Unidos, caso eles se convençam que você não abandonou a sua residência permanente. Mas é certo que eles vão perguntar e tentar entender o que aconteceu, né? E aí, essa explicação, por exemplo, Ale, super válida. Tive um problema familiar, precisei acompanhar fulano, enfim. Mas você vai passar ali e fazer mais perguntas. Exato. Qual que é a regra?
De acordo com a lei americana, se você vai ficar mais de um ano fora do país, você tem que pedir Re-Entry Permit, né? Então você tem que solicitar com antecedência a sua reentrada no país. Você não tem que esperar essa aprovação do Re-Entry Permit. Você só tem que esperar pelo menos as biometrias que aí você tem que fazer. A biometria que aí você tem que fazer aqui nos Estados Unidos. Então você solicita dentro dos Estados Unidos, faz a biometria, depois da biometria você pode até sair. O Re-Entry Permit, ele vale para até 2 anos. Então você pode solicitar um Re-Entry Permit falando, olha, eu preciso ficar 1 ano e meio fora do país, mas eu não quero abandonar minha residência permanente. Então, você explica o motivo pelo qual você precisa ficar antes de ir. Você explica o motivo pelo qual você precisa ficar, você solicita e não tem problema. Na hora que você voltar, você tem o Re-Entry Permit, o oficial não vai nem perguntar porque já foi liberado. Existe uma outra possibilidade que é o Returning Resident, que é o SB1. O SB1, ele é um visto que você pede no próprio consulado. Então, você foi para o Brasil, e é só para visitar a família. Acabou que aconteceu alguma coisa e você precisou ficar 1 ano, 1 ano e pouco. Não, 1 ano e meio, 2 anos. E aí você fala, poxa, eu não quero perder minha residência permanente. Antes de vir para os Estados Unidos, você vai no consulado e você solicita o Returning Resident Visa, que você explica para o consulado quais foram as circunstâncias, o que aconteceu, que você não tinha como prever quando você tinha ido ao Brasil, e naturalmente vai ter o SB1 estampado, entrando com o SB1 justamente para o oficial das fronteiras já entender que foi uma eventualidade. Não tem um lance de, dependendo somado quantos dias no intervalo de X tempo que desconta da contagem do prazo da cidadania? Mas aí é cidadania. Outra... Aí é cidadania. Você não perde o green card. Você não perde o green card, mas vai ter implicações na cidadania. O que acontece? A cidadania é a regra 5 anos. Dos 5 anos, você tem que ter ficado 2 anos e meio dentro do país. Ou seja, 2 anos e meio dentro dos Estados Unidos. É pouco, assim, teoricamente. 50%, metade mais né? Aí tem algumas regras. Se você ficar mais de 6 meses de uma vez, você tem que pagar esse pedágio depois. Ou seja, vamos supor, 5 anos, você ficou 6 meses fora do país de uma vez só, aí você tem que ficar 5 anos e meio para conseguir a cidadania, ao invés de só 5 anos. Você paga esse pedágio, você acrescenta esse Então, pedágio. É por isso que eu estava com esses 180 dias. Agora você falou 6 meses, me deu uma tela azul aqui, mas são 180 dias. Eu tenho um outro mito de 180 dias para saber se é mito ou não. E aí tem uma outra regra da cidadania. Se você ficou mais de 1 ano fora do país de uma vez só, aí zera o período de 5 anos, e aí você tem que ficar de novo mais 5 anos, desde a vez que você ficou mais de 1 ano, para poder solicitar a cidadania.